Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando. Me permitam, por gentileza, tomar 10 minutos do tempo de vocês. Do seu tempo aí que está me assistindo. Eu vou falar um pouco sobre economia e um pouco sobre horta. Vamos começar falando sobre economia. Dê uma olhada nesse vídeo aqui, por gentileza. Trabajas mucho y cobras poco. La productividad en España ha caído un 7,3% en 20 años. ¿Pero qué está pasando? Si no paran de abrir bares, hoteles, hostales, hoteles cápsula, hay un montón de pisos turísticos ilegales. ¿Esto no está sirviendo para nuestra economía? Está especializada en la producción de bienes y servicios de bajo valor. El turismo es el más emblemático, pero no solamente es ese, la hostelería. A mí concretamente la productividad me la trae al pairo, porque yo aspiro a basar mi personalidad en delinearme bien los labios, pero no me sale. Aún así, la productividad importa, porque es la clave en la calidad de vida de un país. Calidad de vida entendida como trabajar menos horas y cobrar más, porque la calidad entendida como tomarse cañitas diarias para poder soportar el peso de la existencia, eso es alcoholismo. ¿Alcoholismo de calidad? Eso ya no sé. Pero no solo el turismo y la hostelería lastran la productividad española. El ladrillo es poco productivo. De hecho, la fuerte inversión en ladrillo ha sido uno de los lastres de la productividad. ¡Qué sorpresa!, ¿verdad? Los ricos invirtiendo cada vez más en bienes inmobiliarios que no generan riqueza para nadie más que para ellos, y los trabajadores trabajando más horas que un reloj para compartir un piso entre 17 familias. Encima resulta que Los trabajadores no tienen ninguna culpa de la baja productividad. Tienen la culpa, como decía, la estructura del Producto Interior Bruto y el bajo nivel de inversión. ¿Y cuál es la consecuencia de este modelo económico que favorece que los ricos acumulen cada vez más riqueza para ellos y que España sea el balneario de todos los guiris de Europa? La consecuencia más evidente de esa baja productividad son los bajos salarios. Pues ya sabéis, a seguir trabajando mucho por poco dinero, porque si lo cambiamos nos convertiremos en productivos y a los ricos se les acabará el chollo de Españita, país de vacaciones. O vídeo foi muito didático, muito pedagógico, sobre uma questão importantíssima. Nós sempre falamos que a guerra inevitavelmente é vencida por quem tem mais recursos, por quem tem mais capacidade. E também já falamos bastante, seja aqui, seja na outra rede social, que eu fiz uma série de vídeos, modéstia à parte, muito bons, sobre o Império Romano, especificamente sobre por que ele entrou em decadência. Nós nos afastamos dessas teorias, tipo alienígenas do passado, que colocava a culpa no chumbo, colocava a culpa no cristianismo. Não. O que acabou com o Império Romano foi a soma de duas coisas, ambas estritamente econômicas. A primeira é difícil encontrar na história da humanidade um império onde a produtividade do trabalho foi tão baixa quanto no Império Romano. O Império Romano só conseguia prosperar porque roubava as terras que conquistava e porque escravizava as pessoas que conquistava. Como os gregos, como a essência do Ocidente, o Império Romano sempre foi um conjunto de ladrões com uma burocracia eficiente. Eles viviam do que roubavam. Impedidos de roubar, ele declinou rapidamente. É o mesmo caso da Europa. À medida que a Europa foi perdendo suas colônias, ela foi entrando num declínio profundo. E é o que está acontecendo com os Estados Unidos. Sem poder roubar, os Estados Unidos fatalmente vão acabar. Como Roma acabou. Como o poder europeu acabou. Veja a história dos Estados Unidos. Colonos que só queriam praticar a própria fé, claro, né? Crentes, em resumo, que roubaram as terras dos indígenas, dos nativos, né? E escravizaram pessoas da África para trabalhar nessas terras que eles roubaram. Até não foi muito diferente do que o Brasil fez, não. Mas eles não pararam em roubar as terras dos indígenas. Sem mais indígenas para roubar, eles começaram a roubar dos mexicanos. E aí, dos povos do norte, os havaianos, os polinésios, centro-americanos, espanhóis, filipinos. Quando não tiveram mais como roubar diretamente, através do colonialismo, eles começaram a roubar via imperialismo. Na década de 1970, eles pararam de conseguir roubar pelo imperialismo tradicional.
E aí eles começaram a roubar com a globalização. A partir daí, com a revolução técnico-científica e informacional, eles modernizaram as maneiras de roubar. Só que, como disse o vice-presidente dos Estados Unidos, num ataque de sincericídio, deixa eu mostrar aqui. Because there were two conceits that our leadership class had when it came to globalization. The first is assuming that we can separate the making of things from the design of things. The idea of globalization was that rich countries would move further up the value chain while the poor countries made the simpler things. You would open an iPhone box and it would say designed in Cupertino, California. Now the implication, of course, is that it would be manufactured in Shenzhen or somewhere else. And yeah, some people might lose their jobs in manufacturing, but they could learn to design, or to use a very popular phrase, learn to code. But I think we got it wrong. It turns out that the geographies that do the manufacturing get awfully good at the designing of things. There are network effects, as you all well understand. The firms that design products work with firms that manufacture. They share intellectual property, they share best practices, and they even sometimes share critical employees. Now, we assume that other nations would always trail us in the value chain, but it turns out that as they got better at the low end of the value chain, they also started catching up on the higher end. We were squeezed from both ends. Now, that was the first conceit of globalization. I think the second is that cheap labor is fundamentally a crutch, and it's a crutch that inhibits innovation. I might even say that it's a drug that too many American firms got addicted to. Now, if you can make a product more cheaply, it's far too easy to do that rather than to innovate. And whether we were offshoring factories to cheap labor economies or importing cheap labor through our immigration system, cheap labor became the drug of Western economies. And I'd say that if you look in nearly every country from Canada to the UK that imported large amounts of cheap labor, you've seen productivity stagnate. I don't think that's not a total happenstance. I think that the connection is very direct. Now, one of the debates you hear on the minimum wage, for instance, is that increases in the minimum wage force firms to automate. So a higher wage at McDonald's means more kiosks. And whatever your views on the wisdom of the minimum wage, I'm not going to comment on that here. Companies innovating in the absence of cheap labor is a good thing. I think most of you are not worried about getting cheaper and cheaper labor. You're worried about innovating, about building new things, about the old formulation of technology is doing more with less. You guys are all trying to do more with less every single day. And so I'd ask my friends, both on the tech optimist side and on the populist side, not to see the failure of the logic of globalization as a failure of innovation. Indeed, I'd say that globalization's hunger for cheap labor is a problem precisely because it's been bad for innovation. Both our working people, our populists, and our innovators gathered here today have the same enemy. And the solution, I believe, is American innovation. Bom, o vice-presidente dos Estados Unidos disse claramente que a ideia da globalização era roubar, garantindo que os ricos permanecessem ricos e os pobres permanecessem pobres. Os países ricos desenvolveriam as atividades intelectuais superiores, né? Pela ótica grega, pela ótica romana, pela ótica europeia, o pensamento sempre foi superior à ação. Para eles sempre foi. Então eles continuariam com o trabalho intelectual, roubando do trabalho braçal dos chineses, na indústria e do resto do mundo, na agricultura e na mineração. Fernando Henrique Cardoso topou esse acordo caracu em que os Estados Unidos entravam com a cara. Mas camarada Deng Xiaoping não topou, não. Menos ainda o camarada Xi Jinping. E aí os Estados Unidos deram com os burros na água. E o Ocidente inteiro. Mas, como nós estávamos falando, a questão toda do Império Romano, voltando a eles, é a baixíssima produtividade do trabalho. Além deles viverem da tecnologia roubada, o romano produziu muito poucas tecnologias. Todas as tecnologias romanas basicamente foram roubadas. A produtividade do trabalho era baixíssima. Quando eles não puderam mais conquistar terras, não tinham mais de quem roubar e não tinham mais quem escravizar. A baixíssima produtividade do trabalho passou a significar uma baixíssima produção. E Roma, a partir da crise do terceiro século, dali para frente foi só para trás. É um fenômeno que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, no Ocidente.
Sobre essa questão da baixa produtividade do trabalho, que já é horrível por si só, ainda existe outra, que Roma não tinha. Setores amplamente parasitas da economia. Se você tivesse investido $10 mil em janeiro na Tesla, quando Trump ganhou a eleição, hoje você teria... Vamos continuar com a hortinha. Esses setores parasitas da economia, setor imobiliário, mais parasita de todos, setor financeiro, setor FIRE, né? Finance, bancos, insurance, que é seguradoras, e real estate, que é imobiliário. Setor FIRE é parasita, cara. Eles ajudam na produção da riqueza tanto quanto o carrapato ajuda na produção de sangue. Certo? E, evidentemente, eles vão drenando as economias ocidentais, que acharam que poderiam parasitar o resto do mundo, o resto do planeta, colocando eles para exercer atividades de baixo valor, mais grande necessidade de trabalho e embolsando os lucros. A ideia da globalização era essa, nós já vimos isso, mostramos num vídeo. Foi assim que eles se lascaram. Mas antes da gente continuar, deixa eu só explicar aqui, tá vendo? Eu avancei na construção do canteirinho. Eu tinha colocado papel, né, papelão por baixo, aí joguei folha. Vou esperar uns 2, 3 dias, né, porque essas folhas vão murchar. Depois eu vou colocar esterco de galinha, vou dar um jeito de conseguir gesso, certo? Vou dar um jeito de conseguir gesso, até que eu finalmente jogue mais terra e use aquilo ali para plantar as sementes que eu tenho de temperos. Deixa eu explicar, antes da gente terminar nosso assunto, por que eu estou colocando pedras aqui. Tem aquela cachorrada tentada que apareceu depois que bolota ficou no cio, né? Mas a própria bolota está cavando. Você vê, nós estamos cercados por milhões de metros quadrados de terra e ela quer cavar exatamente onde eu estou montando a minha horta. Tem um punhado de lugar aqui que ela já cavou. Então, para evitar que cachorro destrua, e incrivelmente, cachorro é um animal disruptivo, não chega a ser uma cabra, mas vai por mim. É um animal que destrói hortas. O que eu estou fazendo? Eu estou plantando e colocando as pedras. Aqui está meu pé de pimenta, eu tinha uma mudinha de mandioquinha salsa, ali eu plantei uma muda de tomate, né, tomate nativo daqui, que o pessoal da cidade chama de tomate cereja, a gente chama de tomate tapera. Plantei ali, e se eu não cercar com pedra, o cachorro vai destruir. Você pensa, Leide, mas olha o tanto de terra. O cachorro pode cavar em qualquer lugar, sim, ele pode, mas vai cavar exatamente onde não queremos que ele cave. Então, não dá para discutir com o cachorro, você tem que ser mais inteligente que ele. Essas pedras aqui, tão logo as plantas se firmem, eu vou tirar elas são provisórias, certo? Essas pedras são provisórias. Assim que as plantas se firmarem, eu tiro elas. Mas se você tem cães, acredite, se você quer uma horta, você tem que fazer isso para proteger suas plantas, senão os cachorros vão destruir sua horta, pode ter certeza absoluta. Se não for cachorro, vai ser galinha, vai ser cabra. Animais fazem isso, então a gente tem que ser mais inteligente do que eles, certo? Para fazer a nossa hortinha. Aquele espaço ali que está em branco, como eu disse para vocês, eu tenho uma muda de gengibre. Eu quero arrancar ela e trazer para cá. Se ela estiver perto de mim, eu consigo cuidar dela com mais afinco. Porque eu preciso que ela se reproduza. Eu só tenho uma muda de gengibre. Eu quero várias. Como eu disse para vocês, eu preciso de plantas cheirosas. Não tenho capim-limão, não tenho tagetes. Então eu tenho que improvisar com o que eu tenho. Por enquanto eu tenho gengibre. Então eu quero que ele cresça para poder plantar mais mudas ao longo desse terreno aqui. Para ajudar a espantar os insetos e ficar melhor para a horta. Ok?
Agora vamos terminar o nosso vídeo sobre economia. Pois bem, o processo de declínio dos Estados Unidos, da Europa, do Ocidente inteiro, de todo o capitalismo, está muito relacionado à perda do que foi um dos trunfos do capitalismo. Por causa da tecnologia, o capitalismo inegavelmente era um sistema muito produtivo, onde a produtividade do trabalho crescia continuamente. Mas a partir do momento que eles adotaram a globalização, financiarização da economia e adotaram um estilo de vida parasitário, cara, hoje ninguém quer produzir. Você fala, o jovem ansioso, não, cara, o jovem quer trabalhar. O sonho dele é ser rico, ele não quer produzir. Ele não quer ter uma profissão. Ele quer ganhar dinheiro. Essa é a lógica do capitalismo. Você não quer produzir, você não quer fazer nada que seja útil para a humanidade, para a sua família, para você mesmo. Você quer ganhar dinheiro. É isso que é valorizado. Os caras idolatram bilionários, cara. Exploradores. É aquilo que o Paulo Freire falava, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. É isso que nós temos. Porque os caras, os manos, né? Os moleques, os guri, os piá, preferem ir para o crime organizado do que estudar. Preferem sabendo que qual que é a sobrevida de alguém que vai para o crime organizado? Qual que é a sobrevida? Prefere ir para o crime organizado. Ou prefere um OnlyFans do que estudar, do que trabalhar. A gente não pode, evidentemente, culpar os jovens. É o capitalismo. O capitalismo leva a isso. Porque você tem um pastor. Qual que é a virtude do pastor? Ser rico, cara. Você tem um funkeiro. Você tem um trepeiro. Você tem um cantor sertanejo. Eles são o quê? São ricos. Aquele jogador lá, famoso, não vamos citar o nome dele. Ele é um bosta, é um merda. Um ser humano absolutamente horrível. Que reiteradamente traz esposa grávida após esposa grávida. Mas ele é idolatrado. Por quê? Porque tem dinheiro. Momo venceu. Momo venceu Cristo. Com o auxílio importante dos pastores evangélicos. Momo venceu Cristo. Não só dos pastores evangélicos, a Renovação Carismática Católica também nunca entendeu a Igreja Católica. Menos ainda entendeu Jesus. É uma lástima. Mas tanto um quanto o outro foram criados nos Estados Unidos para isso mesmo. O diabo confunde, ele enlouquece. Né? Diz que os deuses enlouquecem antes de roubar. Trump não é um louco. De forma alguma. Trump não é burro. Ele não é nem maluco, igual o Javier, nem imbecil, igual o Jair. Ele tem um método. E esse método que nós vamos tentar discutir hoje à noite. Até lá, então.